E aí pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao vídeo anterior que fala sobre Hércules e o touro de Creta, agora vamos analisar os símbolos que esse mito nos apresenta. A história se passa em uma ilha, a ilha de Creta. Lá, o rei Minos tenta enganar Poseidon, deus dos mares, e se nega a sacrificar o touro divino, aquele touro branquíssimo com cascos de bronze e chifres de ouro. Como castigo, Poseidon faz com que o touro se transforme numa fera incontrolável, destruidora. Por onde o touro passa, ele causa destruição, leva medo, pavor às pessoas. Não bastasse isso, Poseidon chama Afrodite, a deusa do amor, e ordena que ela faça com que a esposa de Minos, a rainha Pasífae, se apaixone perdidamente pelo touro. E aqui vem uma curiosidade. O nome de Afrodite, a deusa do amor, tem a sua origem também relacionada ao mar. Afro, espuma, dite, feita. Afrodite significa aquela que é feita da espuma do mar, aquela que veio da espuma do mar. O touro de Creta também, pois Poseidon criou o touro a partir da espuma do mar. São dois seres, duas entidades que representam um amor em esferas diferentes, do mais divino ao mais profano, dependendo da forma que nós vivemos esse amor. E Pasífae consuma o seu amor com o touro, e o fruto dessa relação é o Minotauro, uma criatura, um monstro com o corpo de homem e a cabeça de touro. Aqui vem mais uma curiosidade. Minos Taurus, o touro de Minos, é daí que vem o nome da criatura, o touro de Minos. Será que essa é a razão pela qual até hoje, até os dias atuais, nos referimos àqueles indivíduos que sofreram uma traição como touros? E Hércules é chamado para resolver essa bagunça, mas ele não deve matar o touro. Ele deve domar o animal e guiá-lo, levá-lo até o palácio do rei Euristeu. Hércules domou o touro, montou nele, o touro ficou calminho e Hércules guiou esse touro por sobre o mar até o continente, levando ele ali até o palácio de Euristeu e entregando o touro aos cuidados do rei. Euristeu decide fazer um sacrifício em homenagem a Hera, que é a sua deusa protetora, a rainha do Olimpo, mas Hera não aceita o sacrifício e, sem saber o que fazer com o animal divino, Euristeu o liberta. O touro agora está no continente e, sem o pulso firme do herói para comandá-lo, para acalmá-lo, o touro se torna novamente destrutivo. É necessário que surja um novo herói, dessa vez Teseu, contemporâneo de Hércules, que não doma o touro. Não, Teseu enfrenta o touro e o mata. Estes são os símbolos deste mito que nós vamos interpretar neste episódio. A ilha de Creta. Uma ilha é uma porção de terra separada do continente, separada do todo. Podemos interpretar a ilha como aqueles momentos em que o indivíduo se separa do todo, se afasta da sociedade para cuidar de assuntos íntimos, para cuidar dos seus desejos mais íntimos. É um momento do indivíduo que pode ser sozinho ou acompanhado ali de um parceiro ou uma parceira. Um momento de privacidade e intimidade que não deve ser compartilhado, que não deve ser visto pelo todo, pela sociedade. O touro divino, com a sua pele alvíssima, com os cascos de bronze e os chifres de ouro, representa o sexo, mas não somente o sexo, e sim que deve haver uma sacralidade neste sexo, no ato sexual. Ele representa que o sexo é algo que recebemos como um símbolo da nossa dignidade. Ele representa também que devemos devolver este símbolo como sinal de nosso respeito, nossa devoção e nossa gratidão. E quando Minos se recusa a sacrificar o touro, ele quebra essa relação de respeito, de devoção, de sacralidade. E quando isso acontece, o que era um sinal de dignidade se transforma numa fonte de destruição, de medo e de perdas. E isso se aplica tanto a uma relação em que não há um limite em relação a si mesmo,
e que não há um respeito pelos limites do outro, quanto aquelas situações em que o indivíduo, homem ou mulher, sozinho, se entrega, por exemplo, à pornografia. O touro, com os chifres de bronze e os pés de ouro, representa essa dualidade do desejo sexual. Se nos deixamos guiar, se nos deixamos levar pelos desejos sem limites e sem respeito por nós mesmos ou pelo outro, e isso significa que estamos seguindo os passos dos pés de bronze do animal, os passos mais terrenos, os desejos mais selvagens, os desejos mais instintivos. Mas se esse momento íntimo é algo especial, em que o objetivo é o respeito e a admiração pelo outro, estamos sacralizando o ato, estamos sendo guiados pelos chifres de ouro desse ser divino. Quando a rainha Pasífae está ali fazendo de tudo, perseguindo o touro para consumar essa paixão a qualquer custo, ela está se deixando guiar pelas pegadas dos cascos de bronze, ou seja, ela está dominada por um desejo sem limites, um desejo que não respeita a si própria e também não respeita o outro. E onde não há respeito, não há sacralidade. Pasífae é capaz de tudo. Ela é capaz de usar artifícios para enganar o touro e realizar os seus próprios desejos. E o resultado dessa relação é um ser que possui o corpo de homem e uma cabeça de touro. É um ser que é guiado pelos desejos e pelos instintos, e não respeita limites para saciar esses desejos, mesmo que ele tenha que ferir, que ele tenha que machucar outros, que ele tenha que desrespeitar os limites do próximo. Hércules foi enviado para domar o touro, não para matá-lo. Matar o touro significa retirar do indivíduo toda essa energia sexual, que é uma energia criadora, uma energia transformadora, que é tão necessária para que o indivíduo possa viver, possa se desenvolver, possa produzir e ser feliz. Essa é uma energia poderosa, que deve ser domada ou dominada para que o indivíduo possa usar essa força para gerar bons frutos, para que ele tenha bons relacionamentos, para que ele possa alcançar a dignidade de um rei. O Hércules dominou o touro ali, segurando ele pelos chifres de ouro. E isso representa que ele está sacralizando esses desejos, está dominando esses desejos. Ele está transformando aquela em uma energia pura, uma energia divina, que dá a ele a oportunidade e a força de produzir. A partir desse momento, o touro deixa de ser um ser destruidor, ele deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma energia boa, uma energia construtiva e produtora. Então Hércules montou no touro e com ele cruzou o mar, levando o touro para o continente. Isso representa que em algum momento o indivíduo ele vai ter que sim sair desse isolamento, dessa ilha que ele se encontra, onde ele vive os seus desejos, e trazer isso, essa força, essa energia para a sociedade, para a vida em sociedade. E para que ele possa fazer isso, esses desejos, eles precisam estar dominados, precisam estar ali sob o seu controle. O Hércules então levou o touro até o rei Minos, cumprindo assim o seu trabalho. Minos pretendia oferecer o touro em sacrifício à sua patrona, sua deusa patrona, Hera, a rainha do Olimpo, a madrasta de Hércules. Mas Hera não aceita o sacrifício. Sem saber o que fazer com aquele animal divino, o rei Euristeu simplesmente liberta o touro. Mas agora o touro está ali no continente, não mais isolado numa ilha, e não há nenhum pulso firme para guiá-lo, para levá-lo pelo caminho certo. Ele volta então a ser uma energia destruidora, uma energia ameaçadora, que precisa de novo ser confrontada. Mas dessa vez o confronto se dá não com Hércules, mas sim com Teseu, um outro herói daquela mesma época. Teseu, já conhecendo a história do touro, sabendo do seu poder destruidor, ao invés de domá-lo, Teseu mata o animal divino. E isso representa, por exemplo, um relacionamento em que a pessoa, conhecendo o poder destrutivo da outra, do seu desrespeito pelos limites, ela encerra, ela termina com o relacionamento.
mata o relacionamento. Bom, estes são símbolos que nós vimos e interpretamos nessa história de Hércules e o touro de Creta. E se você gostou, vai lá, dá um like, deixa seu comentário. E se ainda não é inscrito, vai lá e te inscreve no canal. A tua ajuda, além de ser importante, vai ser muito bem-vinda para mim e não vai te custar nada. No próximo vídeo, nós vamos ver exemplos desses símbolos, desse mito, no nosso cotidiano, na nossa vida real. Até lá, fiquem bem e fiquem com Deus.